Bom, como falado então, né, na aula teórica sobre esse tema, né, de pontos notáveis, vamos então agora realizar exercícios, né? Separei alguns exercícios para a gente fazer e fixar essas ideias que a gente discutiu na primeira parte, certo? Então, se você não viu ainda a primeira parte, eu vou deixar um card aí para você. Você clica nele, acessa, assiste a aula primeiro antes de assistir essa aula de resolução de exercícios, beleza? Se você já viu essa aula, maravilha. Então você fica aqui comigo para a gente fazer esses exercícios juntos. Na verdade, você pausa o vídeo e tenta fazer sozinho antes, tá? É mais interessante isso. Olha só, vamos para esse primeiro exercício, tá? Esse primeiro exercício, puramente fixação. Ele dá um triângulo ABC e 3 pontos aqui nesse lado BC, tá certo? E aí, esses 3 segmentos podem ser a mediana, a bissetriz ou a altura. A ideia então é que a gente nomeie, né, cada segmento na sua respectiva definição, tá certo? Pausem, tentem fazer, tem as informações aqui necessárias para fazer esse exercício e aí vamos ver se o gabarito bate com o seu, tá certo? Bom, olha só então. Cada segmento desse vai ser classificado de alguma maneira, né? Então, bom, vamos lembrar o que é uma mediana. A mediana é uma seviana, ou seja, parte de um vértice, e ela cai no lado oposto, certo? Ela cai no lado oposto na sua metade, né? No ponto médio desse lado oposto, dividindo esse lado oposto em duas metades. Melhor assim, né? Então, olha só. Reparem aqui que BF é igual a CF. Então, esse segmento BF é igual a esse segmento CF, certo? Ou seja, esse F é um ponto médio do lado BC. Então, se BF é igual a CF, quer dizer que AF é uma mediana, certo? Claro, é uma seviana que parte de um vértice e cai no ponto médio do lado oposto. Então, a mediana aqui é o segmento AF, tá certo? AF. Beleza. Vou colocar aqui, né? AF. Beleza. Bissetriz. Vamos ver a bissetriz, então. A bissetriz é uma seviana agora, né? Como esses três segmentos, é uma seviana que parte desse vértice dividindo o ângulo desse vértice pela metade, e não o lado oposto, certo? Então, olha só, se a gente vê aqui, ó, o ângulo BAE é igual ao ângulo CAE. Então, vamos identificar esses ângulos. O ângulo BAE, ó, BAE, é igual ao ângulo CAE. Então, eu percebo que esses dois ângulos aqui, ó, esse daqui e esse daqui, são iguais. Vou chamar, por exemplo, de θ, tá? Tanto faz o nome. Bom, se esses dois ângulos são iguais, quer dizer que antes desse segmento existir, esse segmento A existir, esse ângulo A era de 2θ. E aí, a partir do momento que esse segmento passou a existir, esse segmento dividiu esse ângulo de 2θ pela metade. Então, eu percebo que AE é a bissetriz, tá certo? Então, a bissetriz é o segmento AE. E por fim, a altura é o que sobrou, né? Mas vamos ver o porquê que esse segmento que sobrou é a altura. Bom, a altura é uma seviana que parte de um vértice, claro, e cai no lado oposto ortogonalmente, né? Realizando, né? Formando um ângulo de 90 graus com esse lado oposto. A esse segmento se dá o nome de altura. Então tá aqui, a altura é justamente esse segmento AD, porque eu percebo que AD é perpendicular a BC. Então a altura é o segmento AD. Beleza? Simples, certo? Muito simples. Só para a gente aprender a olhar melhor para essas sevianas, né? Beleza. Para o exercício 2, então, olha só, um pouquinho mais interessante, certo? Envolve cálculo aí. Então ele deu um triângulo ABC e um ponto D desse triângulo. E aí ele diz o seguinte, que BAC equivale a 60 graus. Então eu já vou marcar, tá? Já vou anotar esses ângulos aqui na figura. Então olha só, BAC vale 60, tá? Então aqui é 60 graus. Aí o ângulo ACB vale 40. Então aqui 40. E aí ele fala que D é o incentro desse triângulo. E aí ele pergunta a medida do ângulo ADC, que eu vou tentar mostrar aí para vocês esse ângulo. Só vou pegar minha régua aqui rapidinho.
Olha aqui, então ele quer esse ângulo aqui, né? Esse ângulo. Vou chamar de x, tá? Então, beleza. Pausem e tentem calcular esse ângulo x. Olha só, pessoal. Para resolver isso, é simplesmente saber o que é o incentro. O incentro, ele é, claro, o centro da circunferência inscrita a esse triângulo, é a propriedade dele, mas ele também é o ponto de encontro das bissetrizes desse triângulo. Então, sabendo disso, acabou o problema. Sendo esse o ponto de encontro das bissetrizes, perceba que esse segmento AD é a bissetriz desse ângulo A. E também esse segmento CD é a bissetriz desse ângulo C. Eu poderia também traçar BD, sendo que BD seria a bissetriz desse ângulo B aqui, mas não vai me interessar muito. Então tá, sabendo disso, se AD é uma bissetriz, está dividindo esse ângulo de 60 pela metade. Então está dividindo em 30 graus. E claro, 30 graus aqui em cima. Olha para esse segmento CD agora, né? Se CD é a bissetriz, está dividindo esse ângulo de 40 em 20 e 20. Então aqui é 20 graus aqui embaixo e 20 em cima. Agora tranquilo, porque para eu achar x, eu somo todos os ângulos desse triângulo, né? Esse triângulo roxo, e igualo a 180 graus. Olha só, 30 graus mais 20 graus mais x é igual a 180 graus. Bom, 50 passa para lá negativo. 180 menos 50 vai dar 130, tá certo? Então x é igual a 130 graus. Simples, né? O que precisa saber aqui é o que é um incentro. Aí matou o problema. Aproveitando, né? Se vocês estão gostando desse conteúdo, desse vídeo, e você não é inscrito ainda, inscreva-se no canal, isso ajuda muito, dá muita força pra gente, tá? E curte o vídeo, compartilha e comenta. É muito interessante que vocês façam isso para que a gente possa conversar, tá certo? Então, beleza. Dito isso, né? Vamos aí para o exercício 3. Olha só. Ele dá um triângulo ABC e um ponto D desse lado BC. Aí ele diz que AD é uma bissetriz, tá? AD é bissetriz. Ele dá esses dois ângulos também, e aí ele pergunta quanto que é x e quanto que é y, tá? Tentem fazer, vocês vão ver que é muito simples. Olha só, pessoal. Primeira coisa que eu identifico é que se AD é bissetriz, bissetriz divide um ângulo pela metade, forma dois ângulos iguais, certo? X e y, então, são ângulos iguais. Então tá, olha só, x é igual a y. Maravilha! Agora, meu problema já não tem tanto desafio, né? Porque se eu efetuar a soma dos ângulos internos desse triângulo ABC, eu tenho que encontrar 180 graus. E eu sei que x é igual a y. Então, esse ângulo A, eu posso chamar ele de 2x ou de 2y, certo? X mais y é a mesma coisa do que x mais x, ou y mais y. Então, tanto faz. Então, reparem só. 30 mais 50, certo? 30 graus, mais 50 graus, mais, vou falar que todo mundo aqui é x, tá? 2x, né? X mais x é igual a 180 graus. Então, isolando x, 2x é igual a... Bom, se aqui é 80, 80 passa para lá, subtraindo. Fica 180 menos 80, fica que 2x é igual a 100 graus. Então tá. Dividindo os dois lados da equação por 2, x, portanto, é igual a 50 graus. Bom, mas se x é igual a y, então 50 graus também é... Então y também é igual a 50 graus, né? Tá aqui, ó. Tranquilo, né? Tranquilo demais. Só saber o que é a bissetriz, né? A definição de bissetriz. Para o último exercício, é um pouquinho mais complicado, parece, mas vocês vão ver que é super tranquilo também. Quer ver? Olha só. Exercício 4, então. Ele dá essa figura aqui com uma origem, né? Dessa origem partindo várias semirretas, certo? Então reparem só. Ele dá esse ângulo AOB, certo? AOB equivale a 120 graus. E ele diz que OC é uma bissetriz.
E aí, de novo, ele pergunta quanto que vale x e quanto que vale y. Tá? Tentem fazer, eu vou resolver agora para vocês. Bom, se eu somar todos esses ângulos, né? Se eu somar todos esses ângulos, eu encontro 120 graus. Mas aí a gente tem um problema. Eu tenho y e x numa equação só. E aí não tem como a gente resolver, certo? Porque eu preciso de outra equação para resolver um sistema de duas incógnitas. Então, de onde que eu vou tirar essa outra equação? Vamos aproveitar essa informação de que OC é bissetriz, já que a aula é de pontos notáveis, né? Então reparem que se OC é bissetriz, esse ângulo que eu fizer, aqui ó, esse ângulo em vermelho, tem o mesmo valor, é igual a esse ângulo verde, certo? Porque bissetriz divide um ângulo pela metade, em duas metades iguais, claro, né? Obviamente as metades são iguais. Beleza. Então, se eu igualar esse vermelho e esse verde, maravilha, isso daí é uma solução, né? A gente iguala o ângulo vermelho com o ângulo verde. Então, o ângulo vermelho é composto por y mais x. Então, se eu somar x mais y, eu encontro esse ângulo verde também. Esse ângulo verde é igual a 15 graus mais y mais 10, né? Isso é igual a 15 graus mais y mais 10 graus. Olha só que legal. Esse mais y com esse mais y, ó, na hora que você passar um para o lado para o outro aí, cancela, certo? Então sobra que x é igual a 15 mais 10. 15 mais 10, 25 graus, certo? Então x, tá aqui, ó, x igual a 25 graus. Primeira resposta aí. Falta a gente achar y. Super simples. Bom, se OC é uma bissetriz, né? Se OC é uma bissetriz, a gente pode agora, por exemplo, falar que esse ângulo vermelho é igual a 60, ou que esse ângulo verde também é 60, né? Então, se eu jogar, por exemplo, se eu usar esse ângulo vermelho, 60 graus é igual a x mais y. X eu já tenho o valor, tranquilo, né? Então, 25 mais y é igual a 60, você acha y. Ou se eu quiser usar o ângulo verde, mesma coisa. O ângulo verde é igual a 60 graus, que é igual a 15 mais 10 mais y. Então, você consegue achar y de duas formas diferentes. Vou usar a forma do ângulo vermelho, tá? 60 graus é igual a x mais y, né? Então, x mais y, na verdade, então é igual a 25 mais y. 25 graus mais y. Isola y, passa o 25 para lá. Vai ficar y igual a 35 graus. Tá? Resposta final. Se eu quisesse usar o ângulo verde, também super tranquilo, quer ver? Y mais 15 mais 10, 15 mais 10 é 25. É o próprio x, a gente chega nessa equação aqui, né? Então, para vocês verem que dá certo, né? As duas maneiras dão certo de resolver o problema. Então, beleza, gente. Se vocês gostaram dessa aula de resolução, eu peço que vocês se inscrevam de novo aqui no canal. Caso você não tenha feito isso ainda, faça. Tá? É muito importante que você acompanhe aí o nosso trabalho na íntegra, certo? Tem algumas aulas também de resolução de exercícios mais avançados, que se vocês quiserem, acessem a descrição do vídeo que vocês vão se surpreender, se desafiar. Muito interessante, beleza, gente? Agradeço aí o apoio de vocês, curtam, compartilhem, comentem aí no vídeo e fiquem atentos que vai vir mais coisa pela frente, beleza? Bons estudos para vocês e até mais, gente.